Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Bora bater um papo hoje, falar de muita coisa aqui no vídeo, tá? Futebol brasileiro, o negócio tá pegando fogo, voltou, né? Brasileirão. Notícias hoje sobre Flamengo, Fluminense e Corinthians. São a pauta de hoje pra gente conversar aqui. E antes de mais nada, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você vai achar de tudo isso que eu vou trazer aqui pra vocês. Vamos começar pelo Fluminense, né? Óbvio, ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre a venda do John Arias para o Wolverhampton, o que eu tinha achado dos valores, do que era bom para o Fluminense, para o Arias e para o Wolverhampton. Mas ontem mesmo saiu, foi ontem? Acho que foi ontem, saiu a informação que o Fluminense teria recusado a proposta. Tá? E ontem a gente trouxe essa notícia, essa informação, por quê? Porque pelo simples fato do maior jornalista esportivo do planeta, o tal do Fabrício Romano, que sabe todos os babados, ele dificilmente erra, colocou lá no Twitter dele que o Wolverhampton estava fechando a contratação do Arias por 20 milhões de euros e tudo mais. Tava tudo certo entre o jogador e o time e já tava quase tudo finalizado. Já teve torcedor do Fluminense chorando, torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco comemorando. Lógico, vai comemorar, né? O John Arias é um cara que ele desequilibra. Mas o meu canal ele é feito para futebol no modo geral. Eu vim aqui dar minha opinião sobre toda essa situação perante essa recusa do Fluminense diante desses valores que o Wolverhampton tinha apresentado e que já estava quase tudo fechado. Vamos lá. A informação do GE é: Fluminense recusa primeira proposta do Wolverhampton para vender áreas e negociação continua. Por que a negociação continua? O valor foi de 20 milhões de euros, mas ingleses pretendem enviar uma nova oferta. O colombiano reforçou mais uma vez o desejo de ir para a Premier League na reapresentação desta segunda-feira. Então, tá muito claro, o torcedor do Fluminense pode ficar puto, pode chorar, espernear, falar o que quiser. Mas a decisão do jogador já está tomada. E outra, vamos lá. Acho que uns 2 anos, ou um ano atrás, surgiu a oportunidade do John Arias sair do Fluminense e ir para Rússia, sei lá, para qualquer um desses outros mercados. E tá claro que ele não quer sair do Fluminense para ir jogar numa liga qualquer. Porque hoje eu vi um boato, não sei se isso é informação correta, que um time da Arábia Saudita tinha oferecido um caminhão de dinheiro para ele, 500% a mais do que ele recebe no Fluminense, uma coisa assim. Então, ele disse que ele não aceitou. A questão não é dinheiro. O John Arias tem um sonho e ele quer realizar esse sonho. Assim como foi um tempo atrás, ele teve a oportunidade de ir para a Europa, acho que foi para a Rússia, e recusou. Recusou e ficou no Fluminense, foi campeão da Libertadores, já foi, acho que foi só, né? Foi só campeão da Libertadores. Mas enfim, fez uma ótima campanha no Campeonato Mundial e virou muito ídolo da história do Fluminense. Ontem eu vi uma live gigantesca de um torcedor do Fluminense, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é conhecido. Tá? E a opinião desse cara simplesmente me deixa assim pensando umas coisas, sabe? Tipo, por quê? Sabe? O jogador quer ir, já fez muito pelo time. Se ele não quisesse ir, se ele quisesse ficar, ou se o Fluminense quisesse prender ele, que não é o fator principal, como eu já falei, não é dinheiro, o Arias não está se importando com o negócio de dinheiro. Ele quer ir ter a experiência dele na Europa. Ele quer crescer profissionalmente. Então, eu acho que, assim, o Fluminense já oferece acho que 1,5 milhão de salário para ele, né? Ele já recebe bem no Fluminense. Então, a questão não é dinheiro, é questão mesmo de se aventurar. E o Fluminense, a primeira investida do Wolverhampton foi recusada, né? 20 milhões de euros. E nós vamos entrar um pouco dentro do detalhe desse contrato que o Fluminense tem com o John Arias. E eu vou falar aqui para vocês, de antemão, o que eu acho, porque, meu amigo, olha, você que é torcedor do Fluminense, eu vou dizer uma coisa para vocês. A diretoria do Fluminense é de um amadorismo tão grande, mas tão grande, tão grande. Sabe por quê? Vamos lá. Tu contrata um jogador lá atrás, uma promessa, por 3, quase 4 milhões de reais. Olha o tanto que o Arias se valorizou. De 4 milhões de reais para 130 milhões que vai custar, ou 150 milhões, não sei quanto é que o Wolverhampton vai aumentar essa proposta aí. Olha um ativo que se valorizou tanto. Aí o Fluminense vai lá, num time, sei lá de onde foi que comprou, compra 50%, 51% do jogador e nunca mais volta lá para negociar o restante. Aí você deve estar se perguntando, mas mesmo, o que isso tem a ver com a negociação? Tudo, muito. Sabe por quê? Porque o Wolverhampton vai comprar do Fluminense 51%. Vai comprar 100%, né? É 100% ou 90%? Não sei. Mas essa divisão de porcentagem do jogador é muito louca. É 10% do empresário, é 40% ou 30% do outro time que o Fluminense comprou e nunca quis adquirir o resto, e 30%, 40% é só do Fluminense. Então, de 20 milhões, você vai cortar ali 60%, tira fora, e o Fluminense vai ficar com 40%, 30%. É um absurdo, cara. Faz total sentido o Fluminense ter recusado essa proposta. A princípio, ela pareceu muito boa, 20 milhões de euros, né? Eu olhei, analisei, tipo, pô, 20 milhões de euros pelo Arias, 27 anos. Tudo bem que ele é o melhor jogador, mas, pô, tá bom, não tá? 20, 22. Eu acho que vai chegar nesse valor, 22 no máximo, e alguns bônus.
E fez total sentido o Fluminense ter recusado essa proposta, cara. Mas pelo fato do Fluminense ser irresponsável de nunca ter adquirido o restante do passe do Ares. Eu acho isso muito amadorismo, cara. Muito amadorismo de um time profissional. Não ir se precaver de guardar mais porcentagem do seu principal jogador. Eu tô falando do principal jogador do Fluminense. Se o Arias sai do Fluminense hoje, abre-se um vácuo dentro do Fluminense que vai ser difícil de ser preenchido a curto prazo. Muito difícil. Então, assim, eu entendo a recusa do Fluminense a priori. Muito difícil, né, aceitar esse valor. Se fosse 20 milhões só pro Fluminense, aí seria mais aceitável. E mesmo assim vai ser muito difícil repor de um lado. Vocês conseguem entender? Mas é futebol, cada um faz as coisas que quer, que acha, mas o que já foi colocado na mesa é o John Arias quer ir pro futebol da Premier League, já deixou isso muito claro, toda hora ele fala isso, tá? Mas o Fluminense também, em contrapartida, tem a parte do eu quero mais dinheiro porque é o meu principal jogador. Mas deixou a desejar de não ter adquirido o restante dos direitos do jogador com outro time. É muito amadorismo, cara. Pra mim é muito amadorismo da diretoria do Fluminense. Responda aqui, fala aqui embaixo o que você acha. Eu acho isso de um amadorismo gigantesco. Agora vamos pular do Fluminense pro Corinthians, né? Porque o Corinthians é um turbilhão de loucura. Vamos falar rapidinho aqui do Corinthians. Que isso já vem chamando a atenção há muito tempo. É muita confusão no Corinthians, cara. O Corinthians parece não sei, um cabaré. Tá ligado? O Corinthians parece um cabaré, uma loucura. Uma loucura. É Memphis Depay faltando treino. É ex-presidente com fatura absurda. Diz que gastou e tirou sarro com a torcida, com o Corinthians no modo geral. Meu Deus do céu, cara. Como é que o cara gasta 400 mil, sei lá quanto é que ele gastou, num cartão corporativo da empresa, com coisas pessoais. Aí me confundi. Confundiu? Que loucura, cara. Corinthians tá uma... Mano, o Corinthians, eu já falei isso várias vezes aqui. O Corinthians simplesmente não acaba, não fecha as portas por causa da sua torcida. Assim como tem outros clubes. Vasco também é um desses, tá? Por causa da sua torcida que é gigantesca. E consegue ressuscitar o clube das piores situações. Agora surgiu a informação, né, que o Memphis garante 9,4 milhões em bônus e o Corinthians busca solução para pagamento. Galera, primeiro, a maior loucura do Augusto Melo foi contratar esse jogador Memphis Depay. Ai, mesmo se não tivesse contratado, o Corinthians no passado teria caído. O Corinthians já caiu, já voltou, e aí? Ah, seria uma catástrofe. Seria, mas um time forte como o Corinthians já caiu, já voltou, já se reestruturou de novo. Entre outros times que já conseguiu fazer isso. Inter já caiu, já voltou. Atlético Mineiro já caiu, já voltou. Tá? Então na Série A. Tudo bem, são dívidas bilionárias. O Corinthians. Isso só piora a situação ainda mais do Corinthians. Porque essa garantia do Memphis Depay receber 9,4 milhões, que todo dia surge uma coisa. O Corinthians ganha uma coisa, vai pro Depay. Ganha um campeonato, vai pro Depay. Joga não sei quantos jogos, dinheiro vai pro Depay. Dá uma assistência, mais um gol, dinheiro vai pro Depay. Mano, o Corinthians simplesmente tem que dar a chave do CT, de tudo, pro Memphis Depay, cara. Porque tem que estar tirando de um lugar pra dar pro Memphis Depay. É cobertura em hotel, com diária de 9 mil por dia. Que loucura. 200 e cacetada por mês. Por que não aluga uma casa pro cara num Alphaville desse da vida? Paga 60, 50 mil por mês. Aí atrasa o negócio de segurança dele. Aí atrasa o pagamento dos funcionários do clube, que não tem nada a ver, que ganham 1 milhão de vezes menos do que o Memphis Depay. Não é só o Memphis Depay que vai movimentar o Corinthians, cara. E ele simplesmente, eles se, assim, a loucura já tá feita, tá? De ter feito um contrato com esse, ter assinado esse acordo de aceitar todas as regalias que o Memphis exigiu. Cara, é muita loucura, é carro blindado, é segurança das mais picas que tem, é lugar, é surreal, mano. Somando tudo, parece que dá 6 milhões de reais por mês. O que o Corinthians ganha com isso, cara? Campeonato Paulista? Vai viver de Campeonato Paulista? É isso mesmo? Agora, esse dinheiro aqui, esses quase 10 milhões que o Corinthians vai ter que pagar pro Memphis em bônus, vai ter que sair de alguma coisa. Vai ter que sair de alguma coisa. Vai ser da renovação da Nike, não sei, vai adiantar algum direito de imagem de alguma coisa. Eu sei que o Corinthians vai adiantando as coisas, aí quando chegar no dia de pagar, não tem. Vai ter que fechar novo acordo, aí a camisa vai ficar parecendo um macacão do piloto de Fórmula 1. A maior loucura, escuta o que eu tô falando pra vocês. Tem coisas que a gente tem que fazer pra movimentar o Campeonato Brasileiro, deixar, nossa, tem um Memphis Depay aqui, tem um Neymar no Santos. Pô, sabe? Tu não vê Flamengo, Palmeiras fazendo loucuras nesse sentido. É tudo dentro do conforme econômico que os times trabalham. O Palmeiras contratou o Vitor Roque por 150 milhões de reais e não tá jogando nada, só marcou 3 gols. Não, tudo bem, mas tá dentro do orçamento do Palmeiras. O Palmeiras não se comprometeu em nada. Por isso se comprometeu. E outra, o Palmeiras ele vende qualquer jogador lá na casa dos 30 milhões, 40 milhões, 20 milhões de euros. Isso é organização financeira. Podem falar o que quiser da Leila Pereira, das tomadas de decisões dela, mas ela sabe gerir administrativamente um clube, uma empresa. O Corinthians não sabe. Onde vai tirar esses 10 milhões aqui para pagar o Memphis Depay?
Vai sobrar pra alguém. Mas vai ter que pagar, porque se não paga um dia, ele falta. Ele falta. E eu vi o jogo dele contra o Bragantino, não, meu Deus do céu, que coisa deplorável, mano. O cara que ganha desse valor, ele tinha que entregar muito, 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 muito. Tu não tá comprando um jogador só pra ele aparecer vestido com a camisa do teu clube com os patrocinadores, não. Tu quer resultado. Tu quer resultado dentro de campo. E eu pontuo poucos jogadores que ganham nessa casa que podem entregar. Hoje. Nem Neymar não entrega nesses valores. Nem Neymar. Poucos, poucos. É Mbappé e Cristiano Ronaldo. E Messi. Acabou. Ali Mbappé, com toda a confusão, ele vai entregar 30, 40 gols. Entendeu? Memphis Depay não, Memphis Depay. Mano, sei lá, velho. Jogador assegura premiações por participações em gols e também presença em jogos. Olha isso. É um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Essas informações eu tô tirando tudo do GE, tá? Tudo do GE, não tô falando nada da minha cabeça aqui. Eu, se fosse o Corinthians, rescindia o contrato desse cara, pagava de alguma forma. E vai ficar um débito tão grande no Corinthians que, mano. Ai, ai, ai. Vamos pular pro Flamengo, né? Falar do Pedro. Teve a reunião do Pedro com os jogadores, mas o clima ainda tá uma merda, né? O GE apontou aqui. Entenda como a nota do Pedro foi recebida pelo Flamengo e mantém incógnita sobre seu futuro da relação. Posicionamento era aguardado, mas falta de pedir desculpas não cai bem. O capítulo mais recente. Porra, esse patrocinador aqui é o. O capítulo mais recente do desentendimento do público entre Flamengo e Pedro foi a nota do atacante. Se você não sabe, ele colocou uma nota, vai lá no Instagram dele e olha lá. Publicada na segunda-feira, 2 dias depois de ele ser duramente criticado por Felipe Luiz em entrevista coletiva. Os próximos passos deverão ser tratados internamente, mas, como adiantou o treinador, a mudança de status do camisa 9 dependerá dele. É isso aí, cara. O Felipe Luiz, na minha opinião, ele não errou, não. Quem tá errado nessa situação é o Pedro. Quem tá errado nessa situação é o Boto. Se o Felipe Luiz errou, um pouquinho. Um pouquinho. Ter exposto, tanto ter falado, mas ele foi sincero, porque se ele não fala, todo mundo ia criticar. Cara, e ele já vinha passando pano pro Pedro há muito tempo, ele falou isso. Ele não quer perder o Pedro. É o Pedro que não quer se dedicar. Entendeu? Se o Pedro não se dedicar, ele não joga. É simples, é simples. É só o Pedro correr, feito um animal, se cansar. Ó, Felipe, cansei, corri pra caramba. Vê meu GPS aí, vê meu negócio aí. Correu 10 km, 12 km, é um animal. Vai substituir Juninho, BH, sei lá, entra qualquer um. Mas se ele não se entregar, o que naquela declaração dele, ele tentou pegar um pouco da torcida, uma fatia da torcida, com o vitimismo dele, né? Ai, não sei o que, fui exposto, que não sei o que. Mano, pelo amor de Deus, tu é pago pra caramba pra jogar bola. Tá te importando se vir outro jogador. Pedro não gosta de se sentir ameaçado. Você já prestou atenção nisso? Ele não gosta de se sentir ameaçado. Ele quer ser único. Pô, eu gosto muito do Pedro, mano, mas ele fez uma cagada tão grande que. Cara, ele vai ter que marcar muito gol pra me convencer de novo que ele tem que jogar no Flamengo, sabe? Me convencer. Ah, velho, sei lá. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessas notícias que eu trouxe hoje aqui, do Arias, do Memphis Depay e do Pedro. Comente, fica à vontade para comentar, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para um amigo aí, flamenguista, fluminense, corintiano. Fiquem com Deus, eu sou o MM, valeu, falou!